O que diz o Corinthians sobre o interesse da Betano em relação a patrocínio master e name rights? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Corinthians. Você sabia que Cauê Furquim quase deixou o timão sem render qualquer centavo? E muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians, para te contar que o timão quase perdeu o Cauê Furquim de graça. Aí você vai falar, Nicola, mas o Cauê não foi aquele que foi bem barato para o Bahia? Sim, 14 milhões de reais. O Tricolor de Aço precisou desembolsar o valor da multa rescisória para contratar o atleta. Os 14 milhões foram calculados de acordo com o salário. 7 mil reais por mês de salário, você multiplica por 2 mil, chega aos 14 milhões. O Bahia fez o depósito e levou o jogador que inclusive já estreou com gol. Ele, para falar a verdade, fez 2 partidas na Copa do Nordeste, na segunda partida um gol na vitória contra o rival Vitória por 3-1, que colocou o Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20. Pois bem, o Cauê teve a chance de sair de graça do Corinthians, e o Timão acabou descobrindo na última hora a manobra que estava sendo desenhada para que ele saísse sem qualquer custo. Há um grupo de WhatsApp de vários atletas, de pais de atletas das categorias de base. Eles estão lá para conversar sobre treinos, viagens, jogos, dificuldades e tal. E nesse grupo de WhatsApp começou a circular a notícia de que o Corinthians devia fundo de garantia para os atletas com mais de 16 anos que já tinham contratos profissionais e que isso permitiria a esses atletas saírem de graça. Um dos pais de jogadores que faz parte desse grupo acabou comunicando a um diretor do Corinthians, olha, tá rolando um zoom aqui de que por conta do atraso no pagamento de fundo de garantia, o Cauê pode deixar o clube. Inclusive essa informação chegou ao Corinthians dando conta de que era o Bahia o interessado. O Corinthians se apressou para fazer o depósito, a dívida era de pouco mais de 2 mil reais. O Corinthians fez a quitação desses 2 mil e impediu que o Cauê se transformasse em reforço do Bahia de graça. Importante dizer que essa informação veio de um aliado importante do presidente Osmar Stabile. A partir daí a estratégia do Bahia e do Cauê foi de pagamento da multa rescisória de 14 milhões de reais, ou seja, o Timão escapou de uma boa. Correu o enorme risco de nem pegar esses 14 milhões de reais que certamente ajudam no dia a dia do clube. Para falar sobre o Corinthians, como é que é essa história de que a Betano, nova patrocinadora master do Flamengo, pretende comprar os name rights do estádio alvinegro e também virar a patrocinadora master do Timão. A primeira informação é, Betano já procurou o presidente Osmar Stabile e avisou que prepara uma proposta para os próximos dias. O Corinthians não sabe quais cifras virão, mas já foi informado de que a ideia da patrocinadora é virar a master do Corinthians e também assumir os name rights do estádio alvinegro. E o pacote nem é dos mais caros. Hoje, a camisa do Corinthians no peito vale 103 milhões de reais, os name rights valem 15 milhões de reais por ano. A gente está falando de 118 milhões de reais. Vale a lembrança de que a Betano acaba de se acertar com o Flamengo para bancar 268 milhões de reais. A gente está falando de uma diferença de 150 milhões em relação ao que o Flamengo fatura apenas com patrocínio na camisa para o que o Corinthians tem hoje, com o patrocínio master e name rights. Mas, porém, contudo e todavia, é importante registrar que para virar patrocinadora master do Corinthians e também dona dos name rights, a Betano precisará de muito dinheiro com pagamento de multas. A multa para rescisão do contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, em relação aos name rights é de 70 milhões de reais. Não há um valor divulgado em relação à multa da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, mas em outros momentos, enquanto a Esportes da Sorte não tinha autorização do governo federal para atuar no Brasil, houve dirigente alvinegro afirmando que a multa giraria na casa dos 100 milhões de reais. Portanto, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Vamos entender que proposta vem da Betano, quanto ela está disposta a gastar além dessas multas para assumir os 2 contratos. Vale contar também que pro Corinthians só vai ser interessante se associar a uma bet em relação aos name rights se ela também adquirir o patrocínio na camisa. Não dá para aceitar, ninguém vai concordar, que uma bet seja dona dos name rights e outra bet seja dona do patrocínio master. E se o Corinthians fechar com uma bet nos name rights, essa bet precisa estar na camisa, porque o Timão não terá a capacidade financeira de encontrar no mercado uma outra empresa de um segmento diferente, que de casa de apostas esportivas, para o peito, pagando mais do que os 103 milhões de reais atuais da Esportes da Sorte.
Teremos novidades ao longo da semana e certamente eu volto para te atualizar, beleza? O Davi Cavalcante, boa noite, Nicola. O Félix Torres é um zagueiro horroroso e péssimo de futebol, além de ter custado caro para o Corinthians. Não é que ele foi caro, Davi, ele foi muito caro. O Corinthians já gastou 10 milhões de reais com ele e tem mais uma dívida de 41 milhões de reais. Ou seja, o Félix Torres, que é horroroso, como você disse, vai ter custado 51 milhões de reais, isso sem falar no prejuízo com o transfer ban. Deve ter novo transfer ban no time. Então, vamos lá, ó. Nos próximos dias, semanas, a Corte Arbitral do Esporte deve se manifestar sobre 2 casos em que envolvem o Corinthians. Uma dívida do Corinthians de 40 milhões de reais com Matias Rojas, o outro 23 milhões de reais pela compra do Rodrigo Garro junto ao Tajeres, tá? Assim que essas punições explodirem, o Corinthians pode se ver sim condenado a mais 2 transfer bans. Se a FIFA quiser, ela pode, em vez de aplicar um novo transfer ban, aplicar uma punição com perda de pontos, mas não é o mais natural, tá bom? Nicole e o Talisca, a proximidade dele com o Boto, por terem trabalhado juntos no Benfica, pode influenciar uma vinda a favor do Flamengo caso ele deixe de voltar? Ou pesa o Bahia o fato dele ser cria? O Thiago Máximo é quem pergunta. E eu diria que são 3 as possibilidades reais para o Talisca no ano que vem, quando acaba seu contrato na Turquia. O Corinthians quer ser o clube do coração, o Bahia pela relação com o time, e o Flamengo. Por ele saber que o Flamengo tem uma enorme capacidade de visualização, de barulho, se ele for bem lá, ele certamente vai deitar e rolar, né? Quero falar agora sobre o Corinthians, que assinou a renovação de um contrato, e você pode escrever, a partir de agora, esse atleta começa a aparecer de forma frequente no time titular. Eu me refiro a Jacaré, lateral direito de só 18 anos de idade. Ele vinha treinando há bastante tempo com o time principal, mas não jogaria enquanto não assinasse a renovação do seu contrato. O vínculo nem era tão curto, terminava em novembro de 27, mas depois do episódio Cauê Furquim, em que o Corinthians perde o atleta para o Bahia por apenas 14 milhões de reais, optou-se dentro do timão em só utilizar jogadores que eram promessa, que tinham perspectiva de futuro, depois que eles assinassem uma renovação do contrato, tudo para evitar novas perdas. O salário do Jacaré era bem baixo, inferior até ao do Furquim, ou seja, sua multa rescisória era inferior aos 14 milhões de reais que o Bahia desembolsou. Agora, com a renovação de contrato, o atleta passa a ganhar 36 mil reais por mês, até por isso sua multa rescisória salta para 72 milhões de reais. Com esse conforto e essa segurança, a diretoria do Corinthians autorizou o Dorival Júnior a passar a utilizar o Jacaré, e é por isso que ele vai reaparecer no time. Havia atuado apenas 2 vezes, ainda sob o comando do técnico Ramon Dias no mês de fevereiro. Desde então, geladeira para o Jacaré, mesmo diante da fase muito ruim de Léo Maná, que acabou sendo negociado, e também de todas as dificuldades com improvisações sempre que não tinha Mateuzinho. Você pode escrever que teremos mais jogos do Jacaré, que deixou boa impressão enquanto vestiu a camisa alvinegra. Bora falar agora sobre Memphis Depay, o maior artilheiro da história da seleção holandesa. E estamos falando de uma seleção cuja camisa é pesada. O Memphis marcou o primeiro e o terceiro gols da Holanda na vitória por 3-2 contra a Lituânia nesse domingo, em jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Vitória super importante porque permitiu a Holanda se manter na liderança do seu grupo. Vitória por 3-2 fora de casa contra a Lituânia. Hoje a Holanda tem 10 pontos, a Polônia tem 10 pontos e a Finlândia aparece com 7. O primeiro vai direto para a Copa, o segundo vai disputar uma repescagem e o terceiro fica de fora de qualquer chance de participar da próxima Mundial. Só para registrar que com esses 2 gols, o Memphis chegou a 52, vestindo a camisa da Holanda, deixando para trás o Van Persie. Havia um empate técnico entre Van Persie e Memphis Depay, ambos com 50 gols. A Federação Holandesa fez uma homenagem ao Memphis Depay, reproduzindo os gols que começaram para ele, obviamente, na Copa de 2014 em Porto Alegre, jogo no Beira-Rio no dia 18 de junho. Ali ele marcava seu primeiro gol e o 52º foi anotado nesse domingo. Parabéns ao Memphis, escrevendo mais um capítulo importante e bonito da sua história. Boa noite, Nicola. Em que pé tá a negociação do Corinthians e Betano pelos naming rights e patrocínio master da camisa? Valores perto do Flamengo ou acima? Vamos lá, João. O Corinthians está em busca de novas receitas, tá? Esse é o mote, esse é o tema lá pro presidente Osmar Stabile. Ele entende que para conseguir fechar a conta, o Corinthians não pode se contentar com aquilo que tem do patrocínio master e também dos naming rights. O patrocínio master se tornou defasado a partir do acordo da Betano com o Flamengo. O Corinthians tem 103 milhões de reais por ano da Esportes da Sorte, a Betano paga 268 milhões de reais por ano ao Flamengo. Uma diferença de 165 milhões de reais. É mais do que o dobro. Além disso, tem outro ponto, tem outra questão. Os naming rights da Neoquímica Arena.
Quando fechou lá atrás, em meio à pandemia, o Corinthians havia conseguido um contrato de 300 milhões de reais por 20 anos, ou seja, 15 milhões de reais por ano. Mas, com o passar do tempo, esse valor ficou defasado. Eu até cheguei a dizer, porque muita gente publicou, que o Pacaembu fechou com o Mercado Livre por R$1 bilhão. Quem cuidou das negociações assegura que as cifras são bem diferentes e inferiores a esse valor. Mas, de qualquer forma, o Corinthians hoje se sente confortável para conseguir um name rights maior. Nesse momento, são 3 as empresas interessadas, inclusive a Hypera Pharma, que é dona da Neoquímica, ou seja, a empresa que fechou o acordo com o Corinthians. A Hypera Pharma também já se colocou à disposição para cobrir eventualmente uma proposta, tá? Dessas 3 concorrentes da Hypera Pharma, 2 são casas de apostas. E aí tem um pequeno grande problema. Para que o Corinthians consiga vender os name rights, ele gostaria, para uma casa de apostas, ele gostaria que a casa de apostas também comprasse o patrocínio master, porque senão, tá bom, você fecha o name rights, mas aí você é obrigado a se desfazer do contrato no master, porque você não pode ter uma bet no name rights e outra bet no patrocínio master. Ou a empresa de bet compra as 2 propriedades, o name rights e o patrocínio master, ou não vai haver acordo. E a Betano, que é uma das bets interessadas, se mostrou com a intenção de fazer um pacotão, comprando os name rights do estádio, além dessa questão envolvendo o patrocínio na camisa, tá? Os name rights, na teoria, são mais baratos. Hoje o Corinthians fecharia por algo na casa dos 50 milhões de reais. E a Betano é a primeira a demonstrar interesse em comprar o pacote de name rights e também de patrocínio master na camisa. Então tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do Coringão, informações exclusivas e atualizadas para não perder nada, nenhum conteúdo. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Corinthians, o maior clube brasileiro. Então, rapaziada, já chega deixando aquela moral, você que ficou no vídeo até agora, dá essa moral para nós aí, combinado, rapaziada? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, segue pra mais, que vamos, que vamos.